Romanos 2. É comum nós pensarmos que o cristianismo é religião dos gentios, dos não-judeus, visto que pouquíssimos judeus são cristãos. Mas quando o cristianismo começou, era uma religião judaica, e certos líderes judeus estavam decididos em fazer que continuasse assim. Então você vai notar que os maiores embates de Paulo era explicar aos judeus que a justificação do homem, do ser humano, repousa não na lei de Moisés, mas na misericórdia de Cristo. Porque o homem possui uma natureza pecaminosa e não pode por si corresponder às exigências da lei, porque são a expressão da santidade divina. E nós vimos em Romanos 1, Paulo explicando aos judeus romanos que o afastamento do ser humano para com Deus estava trazendo transtornos psicológicos, emocionais, espirituais para a humanidade. Que a humanidade afastava de Deus, que se negava a ter o conhecimento verdadeiro a respeito de Deus, era entregue aos maus pensamentos, era entregue para fazerem o que não deviam. Então a humanidade estava se tornando cheia de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes, brigas, assassinatos, mentiras e malícia. A humanidade calunia e fala mal um dos outros, tem ódio de Deus, é atrevida, é orgulhosa, é vaidosa, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e misericórdia nenhuma. Então essa geração totalmente deformada na alma, nos sentimentos, é o resultado daquilo que é um afastamento do Senhor. Então, nós vimos que Paulo denunciou em Romanos 1 que se tornaram pessoas sem afeto natural, por isso que hoje nós vemos o grau de ação, de crimes, de abusos que existem entre as pessoas, não há mais um afeto natural, coisa comum dos pais para com os filhos, coisa comum dos filhos para com os pais, da mulher para com o esposo, etc., tios, primos, mas Paulo fala que essa geração já vem comprometida, que se afasta de Deus, e já vem sem essa afeição natural, uma perversidade natural que está entranhada na pessoa. E a pessoa se torna irreconciliável. São pessoas incapazes de perdoar, são pessoas incapazes de fazer as pazes, são pessoas que guardam realmente rancor, ódio, mágoa no seu coração. E por fim, Paulo diz que são sem misericórdia nenhuma. Essa geração que Paulo escreve ali para os romanos, irmãos, no ano 58 mais ou menos. Você sabe o que é isso? Nós estamos em 2020. E Paulo fala que essa geração ia vir inevitavelmente por aquilo que é o resultado da humanidade se afastar de Deus. E hoje está diante de nós, geração tal como esta, que Paulo narra aqui. Porém, quando Paulo explica aos judeus nessa carta o que o afastamento de Deus gerava psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, não era no intuito de que os judeus se sentissem mais santos, se sentissem mais dignos, não. E aí você vai ver em Romanos 2, Paulo começa: vocês são indesculpáveis quando vocês julgam quem quer que seja, porque vocês condenam a si mesmo naquilo que julgam o outro, porque tu julgas e fazes o mesmo. Então Paulo, ele denuncia aquilo que era a iniquidade,
a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o engano, a malignidade, a murmuração, né? O hábito de falar mal, de destratar, os aborrecedores de Deus, os injuriadores, os soberbos, os presunçosos, os desobedientes aos pais, os loucos, os irreconciliáveis. Mas o intuito dele não era fazer com que os judeus ali se julgassem superiores, porque na verdade todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade pecou e peca diante do Senhor, de uma forma ou de outra. E Paulo disse: vocês são indesculpáveis quando vocês julgam. Quem quer que seja, porque vocês condenam a si mesmo naquilo que você julga o outro, porque você faz igual, né? Então os judeus estavam ali querendo manter sobre os gentios sentenças, querendo manter sobre os gentios, os não-judeus, legalismos, ordenanças, mas Paulo então já começa a combater toda essa religiosidade que eles pretendiam carregar e imputar sobre os não cristãos. E Paulo diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Quais coisas? Aqueles que julgam e na verdade estão condenando a si mesmo, porque naquilo que julgam praticam também de uma outra forma ou o mesmo pecado ou o mesmo mal. Então, os judeus queriam manter ali o julgamento sobre os gentios, manter os gentios sem o acesso à graça, imputar sobre eles aquele fardo do legalismo que eles mesmos não conseguiam carregar, mas eles mesmos não cumpriam integralmente, porque era impossível manter-se debaixo do jugo da lei. E diz então, Paulo continua falando aos romanos, aos judeus romanos: homem que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Então, o que os religiosos estavam fazendo em Roma? Eles acusavam, eles denegriam, eles sentenciavam, mas eles mesmos também cometiam, ou de outra forma, ou de forma igual. E Paulo fala: vocês desprezam a misericórdia de Deus, a riqueza da bondade, da paciência, do longo ânimo de Deus, ignorando a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Então, ao invés deles ficarem julgando outrem, Paulo queria que realmente eles se conscientizassem daquilo que era a condição particular deles e não vivessem distante de Deus. Por isso que você vai ver que em Cristo, uma das ordenanças, na verdade, mensal de Jesus é: avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, Cristo quer levar o ser humano à autoanálise, para que cada um possa, conhecendo quem é, se aperfeiçoar, melhorar, alcançar a misericórdia, ser misericordioso e levar outras pessoas a Deus. Mas lembra o que Paulo falou? Que a geração estava se tornando irreconciliável e sem afeto natural. E então Paulo diz: segundo a dureza do teu coração, ele está falando para os religiosos, impenitente, que não se arrepende, vocês estão acumulando ira no dia da ira do Senhor e a manifestação do juízo de Deus. Porque enquanto você fica caçando o pecado do seu irmão, enquanto você julga o outro, você está condenando a ti mesmo. Por quê? Porque você não trata o que é que você precisa tratar em você. E Paulo fala isso. Vocês estão acumulando ira para o dia do julgamento, porque enquanto vocês estendem o dedo para o outro, vocês não tratam realmente o que há no interior de vocês. E Paulo disse: Jesus recompensará cada um segundo as suas obras.
Então, no dia do Senhor, isso que é o maravilhoso, todos serão avaliados, e a Bíblia fala que as obras de todo ser humano passará pelo fogo dos cristãos no momento do galardão. E essas obras serão experimentadas, se foram feitas por amor, se foram feitas com verdade, se foram feitas realmente por dedicação, por interesse de agradar a Deus, né? Que é o ouro, a prata, as pedras preciosas, ou se foi feita, né, para autoglorificação, se foi feita para aquilo que era com má vontade, se foi feita de qualquer maneira, se foi feita com raiva, com murmuração, até o modo que você faz as coisas para Deus vão ser peneirados. A Bíblia fala que passarão pelo fogo a obra de cada um. E o que for ouro, o que for verdadeiro, genuíno, que procede de um coração interessado, de pessoas misericordiosas que querem o bem do próximo, que querem realmente restaurar vidas sem acepção, sem preconceito, sem barreiras, o que vai acontecer? Esse ouro vai se tornar então galardão para a vida da pessoa. E Paulo diz isso, que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras, dando a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, aqueles que buscam a glória de Deus, aqueles que buscam honrar o nome do Senhor, não honrar a si. Não, eu preciso que me vejam, eu preciso que me reconheçam, eu preciso, ninguém chegue perto, porque eu que tenho. Não, né? Aqueles que com perseverança fazem o bem, procurando a glória de Deus, honrar a Deus e a incorrupção, que procuram realmente não ser pessoas o quê? Que se deterioram nos seus valores, nos seus sentimentos, naquilo que é o seu sentimento para com Deus. Então, estes que buscam e têm o sentimento genuíno para com o Senhor receberão a vida eterna. Mas então Paulo diz: mas a indignação e a ira aos que são contendeiros, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha que coisa. Aqueles que buscam a glória de Deus, aqueles que buscam honrar o Senhor, aqueles que buscam realmente vencer a corrupção do mundo, esses recebem a vida eterna no dia do Senhor. Mas aqueles que são contendeiros, aqueles que são desobedientes à verdade e são obedientes à iniquidade. O que é obediente à iniquidade? A iniquidade, como eu já disse, é o pecado cauterizado. Então a pessoa já está cauterizado nela uma má índole, um mau sentimento, um ódio, um mal, uma maldade, um pecado, um sentimento demoníaco, como Paulo falou aí, né? Um vício, uma ganância, maldade, perversidade, brigas, mentiras, né? Então ali a pessoa é obediente à iniquidade. Ela fala: eu sou assim, eu não mudo, eu nasci assim, ninguém vai me mudar, porque é o meu jeito, né? Então ele é obediente à iniquidade que há nela, obediente ao mal que está dentro do seu coração, obediente ao rancor, obediente à presunção, obediente à injúria, obediente ao orgulho, obediente àquilo que é, né, como Paulo disse, a soberba, obediente a blasfemar de Deus, obediente a ser um murmurador. Então você pode ver o problema do murmurador. O murmurador, ele tem o hábito de murmurar, né? Ele é obediente a essa iniquidade que há nele e ele vai justificar que ele precisa reclamar, que ele precisa lamentar, que ele precisa realmente sempre estar insatisfeito. Por quê? Ele é obediente àquela amargura, àquela insatisfação, àquela ingratidão que há no seu interior. E Paulo então começa a dizer: tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então Paulo está explicando para os judeus que aqueles que realmente insistem em se manter no mal, aqueles que insistem em permanecerem maus, aqueles que insistem realmente naquilo que são sentimentos malignos,
de pessoas afastadas de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiro o judeu. E o que é isso? Você já viu uma pessoa maldosa? Você já viu quanto que ela é uma pessoa atribulada, atormentada? Você já viu uma pessoa odiosa, uma pessoa invejosa, como Paulo falou aqui, uma pessoa soberba, uma pessoa, como Paulo falou aqui, sem afeição natural, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa sem misericórdia? Você já viu como é a vida dela? É desse jeito aqui. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então a alma daquele que faz o mal vive o quê? Atormentada. A alma daquele que alimenta e se mantém no mal vive angustiada. Por quê? Porque é em Jesus que o fardo se torna leve. É por aquilo que é ouvir a Jesus que a alma do ser humano pode ser livrada das angústias. E então Paulo diz no versículo 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem. Primeiro o judeu, depois o grego. Que maravilha, né? Então aquele que pratica o bem, aquele que exerce o amor, aquele que exerce o perdão, aquele que exerce e tem os frutos do Espírito, a paz, a paciência, o amor, aquele que tem a alegria, o que vai acontecer? Glória, honra e paz. Essa pessoa vai o quê? Estar com o seu coração sempre exaltado, elevado, não no sentido de soberba, mas realmente glorificado, apegado aos valores celestiais. Essa pessoa sempre vai estar realmente nessa condição de honra diante do Senhor, porque ela se sente realmente perdoada, ajudada, abençoada pela mão de Deus. E é uma pessoa que vai ter paz. Então essa é a diferença entre quem faz o bem e quem faz o mal. E isso envolve fazer o bem, né? É verdadeiramente, né? Porque a pessoa pode simular que faz o bem e, na verdade, se o seu coração é perverso e dentro de si ela quer o mal, ela torce pelo mal, ela torce para que as coisas dêem errado, ela torce para que tudo se acabe, o que vai acontecer com ela? Tribulação e angústia. E, queridos, não há remédio. Você pode ungir, pode ficar em cima da cabeça da pessoa, pode ficar lá implorando para Deus e fazer jejuns. O capeta tem que ir embora dessa pessoa, o capeta veio. Mas se a pessoa opta por ser maligna, por ser mal, principalmente com aquilo que é realmente, né, os órfãos, as viúvas, Senhor amado, eis uma sentença que é melhor nunca, né, nem mexer. Eu digo que a África, queridos, ela deveria ser assim um exercício para todo líder. Sabe por quê? Porque ali é o seguinte, se você tem um bom coração, você vai e você volta abençoado. Você volta realmente, né, cheio mais de amor, com o coração quebrantado. Você vê Deus face a face. Mas se você vai na África com um sentimento ruim, com sentimento de maldade, com sentimento, né, de ódio, de avareza, de preconceito, meu Deus, a pessoa volta amaldiçoada para sempre. E não há situação que inverta aquilo, porque tribulação e angústia sobre a alma do homem mau. Porque ali você vê na África a situação de plena miséria e dor, né? Não há de onde colher um recurso, não há de onde, né? E se você não consegue se compadecer num estado máximo, né, de dor, de fome, de escassez como aquele, então você realmente não tem coração, que aí entra aquilo que nós lemos lá que Paulo falou, né? Pessoas sem afeto natural, né? Então é muito importante isso que a Bíblia fala. E avalie seu coração, né? Às vezes você está julgando que você está em tribulação e angústia por causa disso e daquilo, e às vezes a tribulação e a angústia está na sua vida porque você é uma pessoa má, porque você é uma pessoa odiosa, porque você é uma pessoa preconceituosa, porque você é uma pessoa julgadora, porque você é uma pessoa
é maledicente, porque você é uma pessoa murmuradora, porque você é uma pessoa que está comprometida nas suas emoções. Então, não há nada que consiga quebrar isso, porque tribulação e angústia sobre todo aquele que faz o mal. Mas paz, honra e glória para todo aquele que faz o bem. Desenvolva o bem. A bondade, a benignidade é um fruto do Espírito, quer dizer que você pode aprender a ser bem bondoso. Né? Às vezes você veio de uma cadeia genética, né, que te tornou e te torna, e você tem uma natureza, que dizem um sangue ruim, né, por natureza. Então eu aconselho você, né? Talvez você esteja vivendo uma tribulação e angústia e você julga que é por causa disso, daquilo, né? E você culpa demônios, e você culpa pessoas, e você culpa tudo, mas aquele que tem a bondade no seu coração está limpo. Os que têm o coração puro verão a Deus. O que vai acontecer? Ele vai ter paz, ele vai ter glória, né? Ele vai ter satisfação. Então avalie, né? Há pessoas que são más com aquilo que são familiares, há pessoas que são más com desconhecidos, há pessoas que são más com os pobres. Coitado de você mexer com gente, né, humilde. Querido, mexe com tudo. Você vê que Jesus falou, né? Era melhor, né, se amarrar uma coisa no seu pescoço do que você mexer com esses pequeninos, né? Não distrate, não ofenda, não humilhe crianças, pobres, não se eleve acima de viúvas, porque você vai pagar um preço muito caro que ninguém consegue tirar. Né? Ninguém, queridos, é lei espiritual. Agora, se você for realmente alguém bondoso e tiver um coração inclinado para com o aflito, para com o necessitado, como você será abençoado e feliz por onde quer que você ande. Paulo então diz que para Deus não há acepção de pessoas, que todos, quer sejam judeus ou gregos, colherão o fruto das suas ações. Se fazem o bem, glória, honra e paz. Se fazem o mal, tribulação e angústia. Todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos que estão sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. E isso é muito forte, né? Porque lembra que Paulo está falando para os judeus. Se vocês, né, conhecendo a lei, dizendo que vivem pela lei, pecarem contra a lei, pela lei vocês são julgados. E queridos, o julgamento da lei é sem misericórdia, né? O julgamento da lei era, ó, amputa o braço. O julgamento da lei é apedreja. O julgamento da lei era mata, né? O julgamento da lei é cruel, é desumano. E Paulo então fala: os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas são justos diante de Deus os que se então cumprirem integralmente a lei, e aí poderão ser justificados. Agora, os gentios não têm lei, e eles fazem naturalmente coisas que são da vontade de Deus, embora eles não tenham lei para seguir, né? Então os não-judeus, que somos nós, né, não tem a lei para seguir de Moisés. Porém, nós cumprimos a lei de Deus naturalmente, como convertidos ao Senhor. Por quê? Porque essa lei está escrita nos nossos corações e testemunha na nossa consciência, nos pensamentos, nos acusando e nos defendendo. Então, Paulo está dizendo aos judeus, não necessita de vocês imporem, de vocês, né, eles queriam impor a circuncisão, eles queriam realmente pôr regras sobre regras para os não-judeus, né? E Paulo falou, a lei está no coração e está na consciência, e testifica na consciência que essa pessoa está agradando a Deus ou não está agradando a Deus. Então Paulo mostra aqui o que é o Evangelho de Jesus, né? Que vai além de ritualismo, vai além de regras sobre regras, envolve uma relação genuína com Deus, um sentimento de alma,
de mente, de consciência, e diz então que no dia que Deus vai julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho, o Senhor nesse dia vai realmente julgar toda a humanidade. Talvez você diga assim: mas e aí, né? O meu familiar não conheceu o Evangelho. O meu familiar não teve tempo e agora ele vai ser condenado? Não. A Bíblia está dizendo que Jesus há de julgar os segredos dos homens segundo o Evangelho de Jesus Cristo, mas pela lei que está escrita no coração da humanidade, por aquilo que a consciência e os pensamentos que o Senhor já colocou na humanidade naturalmente quando nasce. Por isso que o diabo, ele tem trabalhado realmente desde a infância para querer quebrar com quaisquer apegos, princípios divinos, né, que estão entranhados na alma. Para quê? Para que as pessoas realmente percam, né, aquilo que é natural que está no ser humano, que é a consciência. Então a pessoa se torna totalmente alienada, né? As drogas, ela tem esse poder também. Não sei se você conhece alguém que usou, né, maconha há muitos anos, que tanto defendem, mas pode perceber como a pessoa fica lenta no seu raciocínio, porque queima, né, alguns pontos ali do cérebro, só pode a pessoa ficar mais lenta, a pessoa fica mais, né, alienada. E a intenção do inferno realmente é essa, porque no dia do Senhor todos serão julgados pela lei da consciência ou pela lei que está escrita no coração dos homens. Não conheceu Jesus? Não importa. Não conheceu a lei de Moisés? Não importa. Né? Quem quer viver na lei de Moisés vai ter que dar conta dos 10 mandamentos integralmente. Né? Quem viveu debaixo do ensino de Jesus vai ter que ter perdoado, porque se não perdoou, não é perdoado. Né? Que fica lá na mão, o que diz a Bíblia? Né? Daquele que é o opressor, quem não perdoa. Não exerceu misericórdia, não vai receber misericórdia. Né? Julgou, vai ser julgado na mesma medida. E agora, quem não conheceu nada disso, não conhecia religião nenhuma, vai ser julgado pela lei da consciência. Logo, muitas pessoas, na verdade, poderão ser salvas pela misericórdia divina, pela compaixão, porque há pessoas que são naturalmente boas, são naturalmente íntegras. Paulo então diz: vocês, aos judeus, vocês se gloriam na lei de Deus, vocês sabem a vontade de Deus, vocês aprovam as coisas excelentes de Deus, vocês se julgam instruídos pela lei, vocês confiam que são guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor, né, das crianças, dos loucos. Então os judeus se julgavam realmente pessoas, né, que continham, né, tudo aquilo que era o conhecimento de Deus. Mas Paulo fala: porém, aquilo que vocês proíbem as pessoas de fazer, vocês fazem. Aquilo que vocês dizem para a pessoa não fazer, vocês cometem. Então, como que você pode se gloriar em Deus, na lei de Deus, se você transgride a lei de Deus? Você diz: não faça. Só que aí você transgride outra lei, né? Aí vai lá, né? Não, honra o pai e a mãe, né? Senão você vai ser maldito, etc. Vai viver pouco na terra. Mas vai lá, né? E cobiça e inveja os bens do próximo. Então, Deus quer que nós tenhamos o coração realmente comprometido com Ele em todas as circunstâncias. E Paulo diz: o nome de Deus tem sido blasfemado no meio dos não-judeus, no meio dos gentios, por causa de vocês. Porque a circuncisão, quer dizer, aquela pele do prepúcio que tiravam dos homens para não guardar sujeira no deserto, ela é proveitosa para aquele que guarda a lei. Mas a circuncisão que Deus espera realmente é a circuncisão do coração. E Paulo diz: não é judeu aquele que é exteriormente, e a circuncisão que é feita na carne, mas o judeu verdadeiro é aquele que é leal aos princípios de Deus dentro de si. E a circuncisão verdadeira não é aquela que vocês defendem, que vocês querem impor, mas é aquela que é feita no coração, no espírito. O que é? É remover
né, a pele do coração que junta sujeira, que junta maldade, que junta rancor, que junta ódio. E Paulo fala, a verdadeira circuncisão, ela é feita no coração e no espírito. Para quê? Para que a pessoa não fique acumulando, né, um coração sujo, cheio de sujeira aglomerada. Por isso que a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, todo dia, a cinza precisava ser removida do altar. Para quê? Para que não houvesse acúmulo de cinzas que compromete o fogo, a chama. E então, Paulo diz isso, que a verdadeira circuncisão não é mais a física, não é mais lá no prepúcio. Eles saíram do deserto, eles não estão mais rodando sem poder tomar banho, não é? Agora, a circuncisão é no coração, é limpar, é rasgar o coração e remover toda a sujeira, remover todo o acúmulo de maldade, remover a ganância, remover a maldade, remover os vícios, remover a perversidade, remover os ciúmes, remover o crime de morte, remover a briga, remover a mentira, remover a malícia, remover a calúnia, remover o hábito de falar mal dos outros, remover o ódio de Deus, remover o orgulho, remover a vaidade, remover o hábito de fazer o mal contra o trem, de ferir, de ter prazer em maltratar, em humilhar, né, em prejudicar alguém, remover a desobediência aos pais, remover as imoralidades, remover a falta de amor pelas pessoas, a apatia, remover a falta de misericórdia. E então Paulo diz, no coração e no espírito deve-se haver a circuncisão. O que é no espírito? Você deve também limpar o teu espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Você só pode ter um espírito, é o Espírito Santo de Deus. Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de águas. Então, como Davi disse, independente das suas falhas, independente das suas fraquezas, independente das suas limitações, Paulo orava, Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Então há pessoas que têm se tornado um covil de salteadores. O que é isso? Na verdade, habita nela vários espíritos. E Paulo diz aqui que o verdadeiro judeu, ele circuncida o coração e o espírito. Então o espírito dele também é um espírito limpo. O espírito dele é um espírito renovado, é um espírito de misericórdia, é um espírito de amor, é o espírito de Deus. E o cristão verdadeiro não é na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. No passado, os judeus vestiam vestes condecorosas, iam na praça para as pessoas aplaudirem, e por causa daquelas vestes brilhantes, por causa daquelas vestes lindas, as pessoas os honravam. Mas Paulo diz então que o verdadeiro cristão, ele limpa seu coração, ele tem um espírito limpo dentro dele, ele tem os olhos bons. Se os teus olhos forem bons, o teu interior será plena luz. E ele o quê? E essa comunhão com Deus não vem da letra. E ele não busca o louvor que vem dos homens, mas de Deus. Ele sabe que ele diante de Deus tem o coração exposto. Ele sabe que ele diante de Deus está com a vida resolvida. Ele sabe, ele não busca, né, a graça humana. Ele busca que Deus o conheça. Lembra que o Senhor falou a respeito, né, de Davi? Não olhe para a sua aparência, porque eu não olho para a aparência. Eu vejo o interior. E Deus realmente busca pessoas assim, que tenham e desejem que Deus testifique a respeito delas, como fez de Jó, independente da luta que você passe, que ele tenha prazer em dizer, eu conheço, a vida dele está resolvida comigo, a vida dela está diante de mim, não porque seja perfeito, não, mas porque tem tudo resolvido. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o diabo é o acusador dos homens. Ele vai todo dia diante de Deus acusar a humanidade para poder ter direito sobre elas. E então, vá todo dia diante do teu advogado. Converse com Jesus. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. E então, você não vai andar na letra, você não vai andar em regras sobre regras, você não vai precisar andar em leis sobre leis, né? Você não vai precisar andar, né, debaixo de capacho, debaixo de maldição, debaixo de sentenças, não, porque não vai estar na letra, mas realmente numa convivência verdadeira com o seu Deus, com o seu Pai, com o seu amigo, que saberá sempre tudo de você. Deus abençoe. Nós vimos Romanos 2.